Senhor, obrigada por esse dia, por essa manhã em que a gente se reúne aqui na Tua casa, Senhor, para aprendermos mais sobre Ti, a Tua palavra, Senhor, e que ela seja realmente a única fonte do conhecimento, que a gente não invente coisas, que a gente não coloque as nossas expectativas aqui, mas que a gente use os Teus ensinamentos, Senhor, para trabalhar o nosso coração e aplicar também na nossa vida, de acordo com a Tua inspiração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aumentar o microfone. Ó, vamos testar? Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor? Ok. Então vamos lá. Hoje, agora até eu estou vendo que tá melhor. A gente vai falar sobre hoje a segunda aula, que é Raabe e Salmão. Dá para ler? Tá clarinho. Aquele tá melhor. Se quiser apagar esse aqui, não sei se até ajuda na hora de... Porque eu não me importo, porque o que eu vou ler aqui tá meio que tá visível, assim. Mas, nossa, tão clarinho, eu tô com medo de ficar bem clarinho durante o coisa inteiro. Então, vocês vão ter que todos olhar para cá. Enfim, teoricamente, a aula é sobre Raabe e Salmão. Só que, tipo, fake news, não é. Não é Raabe e Salmão, é Raabe. Porque Salmão, gente, não aparece na Bíblia praticamente. Ele só aparece na genealogia, assim, né? Salmão, filho de, pai de, neto de, tataravô de... E não existe a relação, porque esse ciclo de aulas, ele é sobre relacionamentos, né, entre duas pessoas, ou três, no caso da aula passada, por exemplo. Não tem informação sobre o relacionamento de Raabe e Salmão. Não existe nada na Bíblia que fale assim, Raabe conheceu Salmão naquela bela tarde de novembro. Oi? Boa pergunta. Por que enganaram a gente? É uma questão de marketing. Porque eu procurei Salmão. Acho que ele era cliente da Raabe. Na verdade, assim, existem suposições, existem textos apócrifos, existem, né, historiadores que imaginam que poderia ter sido, nananã, mas eu resolvi não usar essas referências nada a ver, porque elas não são bíblicas, elas não são comprovadas, elas são romance. Né? E eu não estou aqui para falar de romance, eu estou aqui para falar de Bíblia, porque o propósito aqui dessa série da Escola Dominical é a gente ler bastante a Bíblia, a gente vai ler muito a Bíblia. Então, eu espero que vocês tenham sido exortados na aula passada e trouxeram as suas Bíblias, sejam elas virtuais ou físicas. Mas, enfim, então a gente não vai falar muito sobre o relacionamento de Raabe e Salmão, a gente vai falar sobre o papel da Raabe aí na libertação, né, na queda de Jericó e na finalização ali do plano de Deus. Pode apagar. Até porque vocês não vão conseguir acompanhar. Nossa, ficou realmente pequenininho, né? Enfim, quem assistir no vídeo vai ter bem mais privilégios visuais do que a gente. Vamos lá. Então, só para dar um contexto, né, na aula passada a gente aprendeu sobre a relação de Abraão, Sara e Agar, né, e particularmente a questão da descendência de Abraão, que gerou tanto Ismael quanto Isaac. E, na verdade, eu não queria nem entrar na questão da aula que a Tati trouxe, assim, na questão da descendência dos dois filhos, mas sim, só para contextualizar do ponto de vista geográfico, a peregrinação de Abraão e Sara, né, e de toda aquela turma que saíram de Ur, que fica na Babilônia, que a Tati bem lembrou, fica atualmente no Iraque, foi até o Egito, e passando por Canaã, né? Então é curioso. Então, só para a gente ler aqui rapidinho, Gênesis 11:31. Eu vou ler porque é só um versículo. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali.
E Gênesis 12, aí sim eu vou pedir para alguém ler, de 1 a 7, por favor. Vocês vão ler pra caramba hoje. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como Deus jurara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Exato. Então, aqui a gente vê o êxodo de Abraão, né? O Abraão. E aí, esse é o mapinha, basicamente, do caminho que ele fez. Então, depois online vocês vão poder ver isso muito melhor. Mas saindo ali, né, no extremo leste do mapa, saindo de Ur, indo ali indo até Harã, que fica lá no norte, aí toda Canaã, vai até o Egito, depois no fim volta para Berseba. Então, todo esse roteiro, e é muito engraçado porque ele é praticamente, não a parte babilônica, mas é praticamente o contrário do caminho que a gente vai ver que vai ser feito. Então, no dia que Abraão recebeu a promessa de Deus sobre gerar um filho e ter a própria descendência, Deus também profetizou que os descendentes de Abraão, seriam estrangeiros numa terra que não os pertencia. E que eles seriam escravizados e oprimidos por 400 anos, né? Que é o que a gente lê em Gênesis 15, 13 a 14. Então, vamos lá. Tentei colocar bem na ordem cronológica para ficar mais fácil da gente encontrar os textos. Então, vai lá. Gênesis 15, 13 e 14. Quem pode ler? Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu mudarei a gente a que tenha suplicado, e depois cairão em grandes riquezas. E aí, apesar dessa profecia, Deus também apresenta nos versículos 16 a 16, que é: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. E depois de 18 a 21, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então, vamos lá. A gente vai pular, nesse caso, então, né, Deus fez essa profecia, o povo de Abraão, né, a descendência de Abraão seria escravizada, mas seria em algum momento libertada e teria acesso à terra. Só que a gente vai ter que pular um tanto... A gente vai ter que pular um tanto de tempo aqui, e um tanto de capítulos, um tanto de história que vai acontecer, porque não é o propósito aqui dessa aula, né? Basicamente, a gente vai pular uns 30 capítulos de Gênesis que falam sobre Isaac, né? Então, Abraão, Isaac, aí os seus filhos Esaú e Jacó, e aí Jacó, a sua descendência, os seus filhos, José, e tudo isso vai culminar na profecia que Deus fez, se concretizando em Êxodo 1. Então, vamos lá para Êxodo 1, de 1 a 14.
Quem pode ler, por favor? Ora, esses são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com a sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon, Benjamim. Dan e Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu por José, e todos os seus irmãos, toda aquela geração. Foi os filhos de Israel multiplicaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. E Tementes se levantou sobre o Egito um novo tempo, e não conhecera a José. Disse ele ao seu povo: este povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e se retire da terra. Portanto, puseram sobre ele respeitores para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, armamentos, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais estes se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir como perda. Assim, eles amargavam a vida com pesados serviços em barro e em tijolos, com toda sorte de trabalho no campo, enfim, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com pureza. Tá, obrigada. Então, aí, de novo, aqui a gente vai fazer mais um salto histórico, 400 anos da história de escravidão no Egito, e pulando vários capítulos, mais uma vez, contando a história de Moisés, como é que ele chegou a ser o líder escolhido por Deus para fugir do Egito em direção à Terra Prometida. Então, não cabe aqui entrar muito em detalhe, como que os hebreus saíram do Egito, mas só lembrando, então, que, como vocês sabem, Moisés foi impedido por Deus de entrar em Canaã, assim como todo mundo que havia saído do Egito com ele, mas ele só pôde vislumbrar, em algum momento, a partir das colinas de Moabe, então aqui, eu já vou mostrar o mapa para vocês, que foi o lugar da sua morte, ele pôde ver a terra. Então, rapidinho, só Deuteronômio 34, de 1 a 5. Então subiu Moisés das colinas de Moabe ao monte Nebo, aos inimigos, estando pronto de Jericó. Ali chegou por toda a terra, de Gileade até Dan, o Naftali e a terra de Efraim, Manassés. A terra de Judá é o lado ocidental, o Negueb, que é a colina do vale de Jericó, cidade das palmeiras, a Rezoar. Então sucedeu. Esta é a terra sob o juramento que deixará na Isaac e a Jacó, a toda descendência que fará ele. O espaço deu com os próprios olhos, mas ela não entrarás. Assim Moisés serve o Senhor do Ari, Moabe, como disse o Senhor. Exato. Então, mais uma vez, reforçando essa promessa de Deus de que a descendência herdaria aquela terra, mas Moisés não teve o privilégio de vê-la. O que ele fez? Ele acabou passando o bastão, ou passando o cajado, para Josué. Então, só deu um pouquinho para trás, Deuteronômio 31, de 1 a 8. Já não posso sair e entrar, e estou perdido. Não passarás no Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá as nações diante de ti, e tu os destruirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor lhe pediu. O Senhor lhes fará por vezes a ser homem a homem, quem os amoeu, os quais destruiu ele mostra a terra. Quando, pois, o Senhor nos entregar estes povos diante de nós, então com eles fareis
por favor. Sejam fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e disse na presença de todo Israel: Sede forte e corajoso, porque com esse povo reinarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdar. O Senhor é que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorize. E é interessante, obrigada. É interessante que esse conjunto de palavras, né? Não desanime, sede forte, sede corajoso. Isso aparece tantas vezes aqui nesses textos aqui em Deuteronômio, em Josué mesmo. E você tem que pensar que Moisés estava liderando aquela galera por praticamente 40 anos, né? Era um líder, claro, bababá. E aí, de repente, Josué tinha que assumir. Então, imaginem a carga de dificuldade de você herdar o cajado, né? E Moisés faz isso de forma muito bacana. Ele abençoa, ele encoraja, ele confere o poder de liderar o povo a Josué. Ele realmente passa a responsabilidade para ele e entrega tudo isso nas mãos de Josué. Então, só para a gente ver aqui, o êxodo de Moisés e Josué, a gente vê nesse mapa aqui, e aí saindo daí, agora sim, saindo do Egito, passando, né, por todo o deserto, né, essa é a rota presumida, e aí Moisés acabou morrendo aqui, deu para ver, deu para circular ali em cima, morreu nas colinas de Moabe, que foi onde ele conseguiu vislumbrar, ali do lado esquerdo, né, a oeste das colinas de Moabe está o Rio Jordão, que é o azul clarinho ali, e Jericó está logo ali, na verdade. Então, ele estava muito pertinho. Mas foi ali em Moabe que Moisés acabou ficando e Josué assumiu a bronca. Então, o Josué deu seguimento nessa travessia começada por Moisés e ele foi perseguir a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Então, agora a gente vai entrar no livro de Josué, onde a coisa começa a se desenrolar no momento histórico que a gente vai falar nessa aula, né? Até agora foi só uma recapitulação de acontecimentos. Então, quem pode ler Josué 1, de 1 a 6? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, ressuscitou Josué auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está na frente. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo cara dos céus e pés para a terra dos seus. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio do Eufrates. Toda a terra nos divididas até o mar grande do oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como o Espírito de Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque o Senhor não tivesse como para herdar a terra que eu subjugará as pessoas no passado. Então, mais uma vez, até aí, pai, obrigada. Então, mais uma vez, aí Deus encorajando e Deus lembrando que aquilo era uma promessa dele, feita aos antepassados, né? Feita já desde Abraão. Então, agora que de fato a gente vai entrar na história dessa aula, e aí depois do contexto histórico, então a gente precisa do contexto humano, né? Quem que era Raabe, né? Que agora a gente vai ter que entrar na história da Raabe, que já começa em Josué 2. A palavra usada para, né, designar a profissão de Raabe em hebraico, que é zoná, eu não sei pronunciar isso, foi traduzida como prostituta, né, na maior parte dos textos. Só que tem muitos historiadores, inclusive o Flávio Joséfo, né, que realmente fez um trabalho incrível lá de confirmação bíblica ao longo da sua vida. Eles adotam a versão que ela era, na verdade, uma dona de pensão. Então, mesmo o Flávio Joséfo, ele, né, quando escreveu as suas obras, ele
ele definia ela como dona de pensão, né, o proprietário de pensão, hospedeira, tá? Já que em hebraico as consonantes Z, N e H da palavra prostituta são as mesmas usadas para descrever uma mulher que oferece comida e provisões. Então, pode ter havido uma confusão de definição mesmo, de tradução mesmo de quem era Raabe. Por outro lado, se a tradução estiver correta, né, como prostituta, ela podia ter sido uma prostituta ou secular, né, uma prostituta que se prostituía por dinheiro, né, para se sustentar, ou cultica, porque a gente tem que lembrar que ela vivia numa sociedade pagã e numa época em que prostituição como uma obra, um momento, um rito sagrado, também fazia parte das práticas. E outra coisa que é interessante notar é que, na verdade, em nenhum momento a Bíblia menciona dela ter sido casada, dela ter algum envolvimento com alguém. A Bíblia só menciona a família dela como pais, irmãos, né, a parentela dela, mas não fala nada sobre um esposo, alguém a quem ela era prometida. Então, isso também pode dar um pouco mais de peso à versão de sim, ela ser prostituta. Enfim, está aberta essa interpretação. Então, vamos lá. Entrando agora, de fato, na história que aparece ao longo de Josué 2. Josué estava no comando da situação, no comando ali do êxodo, da entrada finalmente na Terra Prometida, e ele decidiu enviar 2 espiões para dar uma sondada do que estava acontecendo do outro lado do Rio Jordão. Lembrando que eles ainda estavam lá em Moabe, esperando para atravessar o Rio Jordão. Então, ele enviou esses emissários para dar uma pesquisada, e esses 2 homens se hospedaram na pensão ou bordel onde morava Raabe. E possivelmente, isso é especulação, mas possivelmente eles estavam hospedados ali por uma questão de localização estratégica, porque era no muro da cidade, mais fácil de entrar, mais fácil de escapar, não sei. E aí acontece que o rei de Jericó, ele era bem informado, não sei por quem, e ele ficou sabendo da entrada desses 2 espiões na cidade. E ele mandou guardas para a casa, para a pensão, para o prostíbulo, para o bordel, mandou guardas avisarem a Raabe que esses 2 homens deviam ser expulsos da casa dela, porque eles eram espiões. Então, o rei mandou guardas para a casa da Raabe. E ela foi super esperta, porque em vez de simplesmente entregar, ela deu a seguinte resposta. Então, vamos lá para Josué 2, 4 e 5. Mas a mulher que tinha escolhido 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia que não tinham. Ao anoitecer, na hora de deixar a já eles partiram. Não sei por onde ou para deles talvez. Então, ela foi super perspicaz. Ela simplesmente despistou os 2 guardas que estavam ali, guardas enviados pelo rei, né? Lembrando, eram pessoas imbuídas de muito poder. Se eles descobrissem também o que ela estava fazendo, ela corria, acho que, sério risco. Mas ela foi super perspicaz e ela tinha escondido esses 2 israelitas no forro ali daquela casa, onde ela estava secando talos de linho, né, ou feixes de linho. E nisso os guardas saíram, foram correndo atrás dos espiões, né, sem sucesso. E aí é aqui que a gente tem o clímax da nossa heroína, que é Josué 2, de 9 a 13. E disse-lhes: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. E que temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, peço-vos,
Jurai pelo Senhor que, como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa e meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Obrigada. Então, esse aqui é o ponto central desse capítulo, né, dessa relação, dessa situação. É a Raabe identificando muito bem o que estava acontecendo, percebendo realmente de forma bem informada, de forma bem esclarecida a situação. E ela, justamente por talvez trabalhar numa pensão, né, no bordel, onde recebia certamente com frequência viajantes, estrangeiros e tal, ela estava sempre com informação fresquinha ali. Ela tinha o WhatsApp super atualizado e ela sabia já, por exemplo, o que tinha acontecido com os amorreus e com os reis Seom e Og, né, que tinham em números, acho que não vai dar tempo da gente ler tudo mesmo, tanto em números quanto em Deuteronômio, tem as histórias das derrotas desses dois reis amorreus durante, né, toda essa passagem ainda na época que Moisés liderava os israelitas, como eles foram derrotados, né, porque eles não queriam deixar que a caravana passasse pela terra deles. Então ela estava sabendo da derrota retumbante que eles sofreram, né, sobre o milagre da travessia do Mar Vermelho que tinha acontecido 40 anos antes, e ela estava sabendo. Então ela conseguiu entender perfeitamente bem que aquilo não era obra de homens. Então ela realmente usou o tico e teco para funcionar e ela chegou à conclusão, ela mesma, que apenas o Deus professado pelos israelitas era o verdadeiro Deus, que só com a ajuda desse verdadeiro Deus eles conseguiriam ter feito o que eles fizeram ao longo dessa jornada. Então, ainda que ela fosse, né, uma mulher pagã, esse texto que a gente acabou de ler é praticamente uma profissão de fé que ela fez. Ela reconhece mesmo o poder de Deus. E ela sabia o risco que ela corria, né? Justamente porque ela sabia das histórias, né, que chegavam até ela sabia do risco que ela corria por ser moradora de Jericó. Ela sabia que a terra era pisada pelos israelitas. Então ela foi muito esperta e negociou a liberdade dela e da sua família pela deles, e ela conseguiu a promessa de que seria poupada, né? Que está logo em seguida no versículo 14, quem pode ler? Então eles disseram os homens: nossa vida responderá pela voz, e não denunciarás essa nossa questão. Será, pois, que, dando motivo a esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Obrigada. Então, os dois homens, né, os dois espiões, eles combinaram com ela, né, ou ela combinou com eles também, um plano de fuga para que eles despistassem, na verdade, ela que orientou esse plano de fuga, que eles despistassem os guardas que estavam perseguindo, e eles também criaram um plano para poupar a vida dela e a da família dela. Então, ela mandou eles para as colinas se esconderem por 3 dias, e no caso dela, ela tinha que abrigar todos os membros da família dela dentro da casa dela e amarrar, deixar o cordão, né, esse cordão que ela usou para deixá-los escapar, ela tinha que deixar esse cordão amarrado na janela, sinalizando o paradeiro, né, deles, né, daquela casa, para que eles pudessem identificar, né, para que os israelitas, na hora de invadir Jericó, pudessem identificar e saber que naquela casa ninguém podia ser tocado, ninguém podia ser ferido, ninguém podia sofrer qualquer tipo de retaliação, de ameaça. E ela também foi instruída que ela não podia contar para ninguém, obviamente, o paradeiro dos dois que estavam fugindo, senão eles poderiam quebrar a promessa que eles tinham feito. E aí os dois espiões voltaram para o acampamento, né, atravessaram de volta o Rio Jordão e voltaram para o acampamento onde estava Josué e contaram tudo o que tinha acontecido. Então, aí, beleza, Josué ficou sabendo. E Deus instruiu Josué como é que tinha que ser feita a travessia do Rio Jordão. Aí sim,
todo mundo, né, ou na verdade todos os homens, né, todos os soldados, mulheres e crianças iam ficar do outro lado da margem, mas qual que era o plano? Os sacerdotes levitas teriam que carregar a Arca da Aliança, né, e chegar nas margens do Rio Jordão e começar a atravessar o Rio Jordão carregando a arca. 900 metros atrás, 40 mil homens, 40 mil soldados iam seguir, né, nesse mesmo caminho para conseguir fazer a travessia. Então, da mesma forma, né, a Bíblia fala que da mesma forma que Deus honrou Moisés na travessia do Mar Vermelho, né, que foi uma coisa assim que tipo houve muito poder ali concedido a Moisés, Josué também foi exaltado. Por quê? Como ele tinha instruído, mesmo aconteceu. Quando os levitas colocaram o pé na margenzinha do Rio Jordão, a correnteza simplesmente parou de fluir, subiram 2 colunas de água, uma de cada lado, 2 muralhas de água, na verdade, a Bíblia fala, e secou o rio de margem a margem. E eles começaram a atravessar. Então, os levitas carregando a arca, com as tábuas da lei, e permitindo, eles ali dentro, né, os levitas com a arca dentro do rio, permitindo que todo mundo, né, todas essas 40 mil pessoas atravessassem o Rio Jordão, de margem a margem. E assim que os sacerdotes levitas saíram do rio, pumba, o rio fechou de novo, a correnteza voltou a fluir e o curso normal do rio aconteceu e todo mundo que tinha atravessado pôde ir em direção à planície de Jericó. E isso, obviamente, não passou desapercebido, né, esse feito extraordinário, não passou desapercebido pelos reis amorreus e cananeus, que ficavam por ali. Então, isso está em Josué 5:1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e a todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passando, desmaiou-se o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Gostei dessa sua versão, desmaiou-se-lhes o coração. Para mim está aqui, desanimaram-se, perderam a coragem. Mas imagina, assim, é um feito extraordinário mesmo, você interromper o curso de um rio para uma travessia. Então, quem não estava com medo até ali, realmente ficou preocupado. E aí, o que aconteceu? A partir daí, Deus orientou, então, para que todos os israelitas fossem circuncidados, porque, na verdade, a turma que tinha saído do Egito tinha, de fato, já feito a circuncisão, só que como todo mundo que saiu não chegou, quem tinha nascido no meio do caminho não tinha feito ainda a circuncisão. Então, Deus orientou que todo mundo fosse circuncidado, né, todos os homens fossem circuncidados naquele momento, né, e que também eles celebrassem, eles chegou ali durante o momento que eles estavam ali acampados na planície de Jericó. Eles também chegaram a celebrar a Páscoa, então passam-se alguns dias. Não é que eles chegaram, atravessaram o rio e já foram lá dar as voltas. Não, ainda teve todo um momento ali de preparo, né, de santificação, de preparo do povo mesmo. Então eles celebraram a Páscoa e também nesses mesmos dias um anjo do Senhor apareceu para Josué e convida a ele a tirar os seus sapatos porque ele estava em território sagrado. Então isso acontece em Josué 5, de 13 a 15. Quem pode ler? Agora, se Josué Jericó, levantou os olhos e viu-se que todo o pé de muito tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou: os nossos inimigos? Respondeu ele: não. Mas venham agora com Cristo do exército do Senhor. Então Josué se postou sobre o seu rosto na terra e o adorou e perguntou: que disse o Senhor a seus servos? Respondeu Cristo do exército do Senhor Josué: descalça as sandálias de teus pés, pois não vais ensiná-las assim. Então, obrigada. Então, né, percebendo a importância, né, desse território, percebendo que ele realmente tinha chegado lá onde ele devia chegar. Então, naquele momento, Jericó estava totalmente sitiada,
pelos israelitas. E aí Deus instrui que Josué convocasse os seus homens, né, que eles fossem armados, né, todos esses 40 mil homens eles fossem armados, e os sacerdotes portassem as trombetas, né, 7 sacerdotes usando trombetas, para marchar ao redor da muralha, né, dar uma volta por dia ao longo de 6 dias. Né? Então, para que eles fossem só armados e munidos de trombeta, quietinhos. Então, como Deus havia orientado Josué, Josué orientou o povo e falaram para eles darem essas 6 voltas ao longo de 6 dias em silêncio. Só que daí no 7º dia, eles foram lá e deram, sob o comando de Josué, 7 voltas. E também sob o comando de Josué, eles tocaram as trombetas e gritaram, como a gente canta na música que o Gabriel gosta tanto, Josué 6:16. Então, aí quando eles fizeram as 7 voltas, gritaram, os versículos 21 e 22 falam o seguinte: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo, ao fio da espada, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Ou seja, o temor da Raabe era plenamente justificado, né? Ela tinha razão de ter feito o que ela fez, de ter negociado o que ela negociou. Então, a intuição da Raabe teve um papel fundamental na própria sobrevivência e na sobrevivência da sua família. Como a gente pode ler agora em Josué 6:17 e depois de 22 a 25. A cidade será consagrada ao Senhor para Cristo. Somente a prostituta e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escolheu os que E 22 a 25? Josué disse aos 2 homens que tinham tornado a terra. Josué disse aos 2 homens que tinham tornado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem lá todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra remudaram o seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da família e os deixaram voltar fora da família de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira, tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do Senhor. E Josué poupou a Raabe e a sua família de todas as riquezas, pois ela escondeu os homens que tiveram enviados de Jericó como Raabe e os israelitas. Incrível, né? Então, ela cumpriu a promessa, né? Ela deixou os homens escaparem, fazendo todo o planejamento estratégico. Eles cumpriram a promessa, salvando a ela, toda a sua família e todas as suas posses. Então, eu queria agora destacar o que eu consegui juntar na minha cabeça como as principais características da Raabe. Oi. Pode falar. Nota de rodapé aí, o seguinte: essa coisa de Jericó que a gente canta, o ritmo, né? Se a gente pensar bem, é um negócio estranho. O cara, 6 dias ficou rodando lá para nada. Aí no 7º dia eles vão lá e tocam a trombeta e cai o muro e tudo isso aí. Né? Eu ouvi um sermão uma vez, o pastor dizia que isso era uma boa tumba, enquanto a posição má tumba. E só aconteceu uma única vez, não aconteceu mais. E nos capítulos seguintes, não sei se você vai falar disso, tem um episódio interessante, que o pessoal estava todo cheio de si por conta de Jericó. É um problema recorrente. Eles estavam cheios de si e eles foram atacar Ai, que é uma cidade vizinha. Mas era pequena
você quer fazer com sua cabeça, você está arriscado a ser derrotado mesmo diante de um adversário fraco. Exato, é bem lembrado. Não, eu não vou entrar nessa parte porque daí já acaba sendo pós-Rabi e não é o objetivo, mas é incrível, assim, que acho que não sei se as primeiras 6 voltas eram um alerta, tipo, ou eram para deixar a população ainda com mais medo, sitiada, e eles não tinham para onde ir. Né, eles ficaram 6 dias e eu fico imaginando que talvez até, sei lá, possa ter tido falta de alimento, porque não entrava nada na cidade, não saía, mas também não entrava. Então, eu fico imaginando aquela população encarcerada, a própria família da Raabe, imagina, 6 dias, né, na verdade 7 dias dentro de casa, esperando assim, tipo, espero que esse povo cumpra a promessa. Imagina, tipo, o pai da Raabe, mas você tem certeza? Você foi negociar com os israelitas, eles vão matar a gente, não. Então, imagina a dúvida de durante 7 dias você não saber se você vai sair de lá vivo ou morto. E, na verdade, só eles saíram vivos, porque a muralha caiu, mas os 40 mil homens estavam armados para degolar homem, mulher, boi, ovelha, jumento, criança, todo mundo. Não é o tipo de coisa também fácil da gente ler hoje em dia, a gente acha isso muito maluco. Mas então, voltando aqui para o caráter da Raabe, eu separei 3 principais, né, características macro, né, a inteligência, a sabedoria e a fidelidade. Então, só para ler rapidinho o que eu separei, inteligente por quê? Ela foi muito rápida na hora de reagir, ela teve perspicácia ali e conseguiu decidir, tomar decisão de forma rápida. Ela foi analítica, porque ela observou, ela estava sabendo o que estava acontecendo, ela observou a situação também desde antes dela acontecer, ela foi estratégica, ela conseguiu montar um plano, ela era observadora, ela viu a reação dos israelitas, ela viu a situação histórica, ela sabia, ela observou como é que os guardas estavam, que ela poderia enganá-los, e ela foi negociadora, ela foi muito esperta, ela conseguiu tirar proveito dessa situação também. Ela era sábia, porque, que nem eu falei, apesar dela viver num contexto pagão, ela temia ao Deus único. Ela teve essa sabedoria, ela teve essa inspiração, e ela compreendeu que havia limites no seu povo, dos seus deuses, né, do seu credo, e que havia uma coisa muito maior do que aquilo que ela conhecia como religião, como credo. E, finalmente, ela é fiel. Porque ela cumpriu a promessa feita aos espiões, né, número 1, exemplo claro de fidelidade, mas ela também foi fiel à família dela, que ela garantiu a sobrevivência de todo mundo. Ela foi fiel àqueles que a geraram, àqueles que conviviam com ela. Se ela era prostituta, possivelmente ela também não era muito benquista na família dela, vai saber. Mas ainda assim, ela os acolheu e ela foi fiel porque ela se entregou a Deus, temeu a Deus e seguiu finalmente a Deus, porque, né, no versículo que a gente leu falou, né, o último 25, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Então ela realmente deu continuidade. E aí o texto bíblico ele é bastante rico, né? Dá para a gente inferir essas características dela. Mas como eu falei no começo da aula, a relação de Raabe com Salmão que a gente conhece biblicamente se limita à genealogia, né, de Salmão. Então, aparece em 1 Crônicas, a gente não precisa ler, 1 Crônicas 2, de 10 a 15, Ruth 4, de 18 a 22, Lucas 3, de 31 e 34, e aí o que eu queria ler é Mateus 1, de 1 a 5. Então, vamos lá, que é o último texto que a gente vai ler. Quem pode ler, por favor? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Então, curiosamente, né, diferente do que costuma ser o enfoque bíblico,
que menciona, né, os grandes feitos por grandes homens do seu povo maravilhoso e escolhido. Nesse caso, a gente sabe super pouco ou quase nada sobre Salmão. A gente sabe que ele é filho do Naasson, que era um líder da tribo de Judá, etc. Assim, então ele tinha alguma posição interessante ali, mas a gente não sabe nada de característica dele, não sabe se ele era legal, se ele era corajoso, se ele era forte, se ele era astuto. A gente não sabe nada disso. Só que a gente sabe um capítulo inteiro, pelo menos, e alguns outros versículos subsequentes sobre Raabe, né? Então a gente tem os importantes feitos, independente dela ser possivelmente, né, prostituta ou que seja uma dona de pensão. Ela era estrangeira, ela era pagã, ela é uma peça fundamental na formação do Estado de Israel. E ela também, além de tudo, não só isso, não só da peça fundamental nessa história que a gente lê em Josué, mas ela também é um elo indissociável da longa e fascinante genealogia de Jesus. Então, é muito legal que Deus não escolhe uma linhagem de sangue nobre, imaculada, sem nenhuma manchinha, né? Deus manda o seu filho para nascer em meio a homens e mulheres que nem eu e você, cheia de defeitos, cheia de coisas difíceis para lidar. E foi legal até que, quando eu estava pensando assim, mas o que eu vou falar nessa aula que não fala de Salmão? E o João falou assim, olha, pensa numa coisa que eu pensei recentemente, que se a gente enxergar as histórias bíblicas sempre como, ou principalmente as histórias do Antigo Testamento, como alegorias, né, pelo simples fato da gente não saber entender exatamente por que, como as coisas aconteceram, né, por que teve que matar um monte de criancinha, né, e a gente já relega isso, não, mas é a oralidade, e as coisas se perdem, e talvez não tenha sido bem assim e tal. Se a gente relega como alegoria, a gente está simplesmente negando a história desses personagens que necessariamente são fundamentais para o surgimento do Deus homem, né? Então, se a gente nega a história de Raabe, se a gente nega como fantasiosa, né, ou a queda de Jericó como um mito formador da Terra Prometida, a gente está igualmente descartando as origens humanas que deram vida a Jesus. Então, é muito perigoso a gente ficar só relegando, né, tudo à poesia, ao mito, a uma historinha interessante e épica do Senhor dos Anéis. Não, é um fato, porque Raabe gerou a Boaz, que gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, que Obed gerou a Jessé e Jessé gerou Davi. Está ali. Então, basicamente, Raabe e Salmão eram tataravós de Davi, né? Então, isso não dá para a gente negar. E aí, só para finalizar a aula, que já são 8 para as 11, eu só queria trazer, então, porque na orientação para a gente preparar a aula, a gente tinha que trazer isso para 2019. Então, eu queria trazer algumas perguntas para vocês para o dia de hoje. Então, provocações ou ideias, se vocês querem comentar. O que a Raabe pode me ensinar sobre fé? Né? O que essa mulher, que era pagã, vivia num contexto absolutamente diferente, o que ela pode me ensinar sobre a fé, sobre a entrega e a confiança que ela teve, né? O que os espiões podem me ensinar também sobre confiança? Que eles também, por um lado, a Raabe teve que ter fé no Deus único, mas os espiões tiveram que confiar numa prostituta, numa dona de pensão inimiga. E, finalmente, que muralha eu devo derrubar para que o meu coração seja ocupado não por cananitas, mas pelo Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Raabe? Então, se vocês quiserem comentar. Obrigada por essas perguntas. Realmente, a personagem da Raabe é impressionante, sensacional. E o que me chama a atenção, para mim, é como ela conseguiu aceitar todo o contexto dela estava errado. Isso é muito difícil. É muito difícil você aceitar que a sua cultura está errada, que os deuses estão errados, que aquela cidade onde você nasceu e cresceu está errado. Alguma coisa tinha nela que ela conseguiu dar nome aos bois e tomar
tomar uma decisão dificílima, que ainda não era claro, né? Não tinha acontecido as coisas ainda. Então, para mim, é isso, né? Que eu acho que tem muito a ver com arrependimento. Não estou dizendo que ela se arrependeu, eu não tenho condição de dizer isso, mas falando sobre mim, quais são as áreas da minha vida que, ao invés de eu encontrar desculpas, que eu precisaria ter uma visão mais radical, de um arrependimento radical, que me levasse a algum outro lugar. Eu queria, na linha do que a Tati está falando, eu queria trazer uma analogia. Eu sou fã de Josué. Mas assim, aí a gente tem em Josué uma transformação. Né? Eu só vou pegar rapidinho isso para chegar na área. Claro. Josué, quando Moisés morre, Josué fica sozinho. O primeiro capítulo de Josué, os 4 primeiros versículos, mostra que Josué estava apavorado. Josué estava apavorado. E aí Deus chega no verso 9, eu sou contigo. Né? E aí, Josué, ele percebeu que Moisés, por imposição de mãos, todo o poder, todo o conhecimento que tinha Moisés. Então, o que a gente vê? A gente vê uma transformação já em Josué logo no começo. Tá certo? Capítulo 2, Josué é outra pessoa já. Ele comanda o povo, sabe o que fazer, tem toda essa atitude. O acontecimento de abrir o Jordão é extraordinário. Né? Então, assim, você vê uma transformação em Josué, o Senhor põe a mão dele ali e diz o seguinte: olha, não tem outro jeito de entrar nessa terra não se passar por esse Jordão. Então você tem que atravessar o Jordão. Então eu começo perguntando que Jordão nós temos que atravessar, né, agora. Né? Aí ele entra e faz o seguinte: o Senhor prepara aquele povo, tá certo? Para tomar A cidade. Então, o que acontece? As muralhas de Jericó são as muralhas mais fortes que tinha naquela época. Diz-se, fala-se que a cidade aquela era tão fortificada que não havia quem pudesse tomar aquela cidade, a não ser o poder de Deus. Então, pelo poder de Deus, Josué transformado, pelo poder de Deus, ele atravessa o Jordão, e pelo poder de Deus, a Raabe é transformada. Sim. A Raabe entende, ela, na transformação dela, ela é capaz de se entrosar um novo povo e gerar, e fazer parte da genealogia de Jesus. Então é o seguinte: junta tudo isso e transformação do Senhor dos Velhos. Enorme. E de uma relação de entrega muito grande. Porque o que a Tati, né, juntando o que a Tati falou também, assim, imagina você abrir mão de toda a tua existência. Digamos que Raabe tinha, sei lá, por volta de 20 anos, que seja, né? Seria, acho, uma idade razoável para uma mulher ser ou prostituta ou dona de pensão e ter essas escolhas todas e tal. Então, imagina, assim, 20 anos da sua vida que você tem de experiências, né, de conhecimento, a tua vida está ali naquela muralha. Eu não imagino que ela saísse muito, né? Eu não imagino que o que ela sabia vinha de fora. E aí, você ser transformada, você abrir mão de toda essa sua história, essa tua carga, essa tua cultura, e acreditar, por exemplo, né, no que havia acontecido com Og e com o Seom, né, que o Seom disse que era um rei que era um gigante mesmo, tal, e que ele foi derrotado, e não sei o quê, e que abriu o Mar Vermelho, porque, né, ainda não tinha acontecido a travessia do Jordão, mas pelo menos o Mar Vermelho tinha sido aberto, assim. E ela creu, ela simplesmente creu. Então, porque a pressão ali dentro dos muros de Jericó devia ser enorme para tipo, imagina, isso é coisa de blá blá blá, de gente doida que tá lá fora. Tá lá. Possivelmente, mas segundo ela, as pessoas estavam assombradas, mas ninguém se entregava, ninguém se transformava, mas ela acreditou mesmo nas circunstâncias, né? Ela acreditou mesmo no que estava acontecendo fora dos muros de Jericó, ela temeu e ela colocou o chapéu do tipo, eu entendi que existe esse Deus e que ele é o único Deus poderoso.
E finalmente ela vai lá, quando ela é poupada, e ela passa a viver com os israelitas. Então, é um passo de fé que eu não sei se eu estaria preparada para dar nessa circunstância. Então, é realmente muito fascinante. Alguém mais quer falar outras coisas? Ela mandou ver. Por isso que eu falei, analítica, rápida, perspicaz, não teve muito tempo, né, de pensar. Apareceram aqueles 2 caras ali na frente dela. Essa colocação da Tatiana, de fato, fácil não é. E por isso que por sua conta, dificilmente você consegue. Eu faço uma analogia disso com o filho pródigo. O filho pródigo foi para lá, estava numa bem boa, não sei o quê, e a Bíblia diz que ele caiu em si. Então, há esse momento que você até não consegue explicar, como também aconteceu com a Rabi, certamente, aconteceu alguma coisa que a visão dela se transformou. E aí eu me lembro daquele versículo, se não falar, as próprias pedras falam. Então, há esse momento misterioso que, usando o caráter científico da Rabi, só pode ser Deus. Sim. E ela, o Espírito, né? Deus falou com ela, mas ela teve essa abertura também, né? Ela podia ter ficado assim, então, não quero. Então, sim, é muito legal. Sobre o segundo ponto, ninguém tem nada para falar sobre os espiões? Não sei, Carmen, você ia falar sobre isso? Eu vejo aqui o amor de Deus que tem com todos os filhos, além delas, fora do povo dela, ele a recebeu e virou povo deles. Porque aceita, e se alguém tinha alguma dúvida, ainda já fez parte da geração de Jesus. Para ninguém for dúvida, o amor e a aceitação de Jesus muda essa pessoa. Então a gente também deve pensar muito lá, precisaria, sabe? A gente não julgar, investir no coração da pessoa, que Deus trabalha no coração de cada um e vai aceitar essa pessoa e quer que o povo dele aceite a pessoa também. E ela está, na lista de Hebreus 11. Então, Hebreus 11 é a ilha da fé, né? E ela está ali entre os grandes nomes, né? Exaltando a fé dela. Como ainda ajudar, chama o preconceito dela, igual, né? E ela foi assim. Exato. Eu não tenho assim uma lei, pensar no Salomão. Porque ele não o preconceito dela, ele se casou com ela, se ela era estrangeira, ela tinha caído no mundo dela, e ela era uma ajuda ao amor talvez, então ele foi corajoso. Possivelmente. Mas o próprio Josué, em alguns momentos, ele menciona nominalmente assim, vamos poupar Raabe. Então, assim, o líder estava ali também reconhecendo. Acho que tem um papel também de sabedoria de Josué, de, tipo, realmente honrá-la, tipo, porque ela protegeu, ela salvou a vida dos nossos 2 espiões, Então, acho que até por ele ter dado essa declaração pública, né, de Raabe realmente nos ajudou, talvez tenha ajudado a vida do Salmão na hora dele se relacionar com ela. Eu imagino que sim, mas por outro lado, talvez as outras milhares de pessoas ainda tivessem meio, nossa, mas isso aí é, né, mercadoria não bichada, exatamente, assim. Então eu imagino que sim, ele deva ter enfrentado um tanto de preconceito, mas Você sabe que a gente vai ter uma aula também sobre Ruth, e vai ter o Boaz, que é o filho. Isso. Aparece como ele é super bondoso, o Boaz. Porque ele era o filho da prostituta. É muito interessante. Você está falando do pai, que é o Salmão, mas o Boaz é o filho da prostituta estrangeira. E o que ele se tornou? Um homem super bondoso, super capaz de cuidar dos dois. Porque fica muito santificado. E muita transformação. Mas é isso, gente. Então, acho que está na hora da gente encerrar. E acho que a gente podia terminar com uma oração pela continuidade aqui da nossa escola dominical. Quem pode orar?
Quem que pode orar? Carmen, senhora. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, pela palavra, Senhor, por esse nossos corações. Obrigado por ter prezado conosco, por trazer verdadeiramente como somos, por nosso passado, as imperfeições, nos abrir sobre a glória, nos amar, que a gente possa apreciar agora os outros também.